Fala galera, continuando aqui então, tá? Os movimentos migratórios, né? As imigrações aqui no Brasil. A gente vai ter aqui também um grupo que não é tão numeroso, mas também bastante notável, né? Dos turcos e árabes. O que é interessante é que esses caras eles chegam principalmente na região norte, né? No Amazonas, e daí eles se deslocam de um modo impressionante, chegando no sudeste, né? Nas regiões que a economia é mais dinâmica e eles vão estar bastante relacionados, né, com a atividade comercial em diversos centros, em diversas grandes cidades, né? Beleza. E daí os italianos em 1887, né? Bastante notável no período ali que a Lei Áurea já está para sair mesmo, né? Começam a chegada então dos italianos. Beleza. Eles têm o segundo maior contingente de imigrantes. E aí também é notável a gente fazer aquela mesma ressalva para os alemães. O que acontece? Ó? No estado de São Paulo, a gente tem muito italiano. Né? Só que a sua presença cultural ela existe, mas ela deveria ser muito mais forte, não é? Aquela coisa, ah, não, aqui tem pizza, tem macarrão. Então, mas acontece que isso é presente em boa parte do mundo, né? Então, logicamente que tradições, a cultura, a língua italiana no estado de São Paulo você não vê como uma coisa assim tão forte, né? Tipo assim, ó, produção de vinho e coisas assim, deveria ser muito mais forte, né? Muito mais forte, porque quase não existe cidade que você vá que não ache aí uma grande quantidade de descendentes, né? De netos, bisnetos desses imigrantes, beleza? Isso vai acontecer então exatamente porque no estado de São Paulo esses caras vêm para trabalhar no café de modo muito intenso. Né? As propagandas na Itália, a própria condição econômica da Itália nesse período, ela vai fazer com que os italianos venham em grande número para cá. Né? É o maior fluxo de italianos para um país? Não, perde para os Estados Unidos. Mas o nosso também é muito grande. Então, ó, o que é notável? O notável é a diferença da atividade econômica que vai ser desenvolvida no estado de São Paulo, que vai ser a produção de café. Então, os caras vinham para o Brasil e principalmente iam trabalhar nas fazendas de café, tá bom? Então, ó, a gente vai ter eles muito presentes no estado de São Paulo e eles vão participar de um processo logo depois, que eles vão ser muito interessantes, que é a industrialização do estado de São Paulo. Né? Na região sul é muito mais marcante a presença dos italianos. Por quê? Porque na região sul a colonização vai ser de povoamento, né? Ocupar toda a região sul. Então quem foi para lá tirou a sorte grande, digamos assim. Né? Então eles vão se instalar em pequenas propriedades, vão realizar a policultura. Você pode ver que dos alemães também vai acontecer isso. Por quê? Bom, porque o cara ele vai atrás de tentar produzir o seu alimento, né, para se sustentar nessa região. O Brasil, vocês não estão entendendo, o Brasil até muito pouco tempo atrás, o Brasil não tinha nada, né? Ou você produz o que você vai comer, ou então não tem, né? Beleza, então na região sul, uma das coisas mais notáveis é a produção de vinho, né? Não só a produção de vinho, mas também o modo que eles conseguem conservar as suas tradições assim de modo muito íntegro, né? Existem diversas tradições que existem ainda na região sul, no Rio Grande do Sul, que na Itália desapareceram, tá? Então, no Rio Grande do Sul, ó, a gente olha o número de cidades fundadas, tá? E aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês. Não é de modo algum o total, tá bom? Então, no Rio Grande do Sul, a gente vai ter, ó, Caxias do Sul, Garibaldi, Bento Gonçalves, Flores da Cunha. Aí você vai, putz, é a Revolução Farroupilha completa. Farroupilha também, né? Ou seja, sim, é todo esse processo, essa relação, então, os italianos de modo muito intenso na região do Rio Grande do Sul. Santa Catarina, a gente vai ter, ó, no Vale do Rio Tubarão,
Nova Veneza, Uruçanga, Nova Trento, né? Todas essas cidades aí então fundadas pelos italianos. Note o seguinte, eu sei que é bastante chato, né, você tentar fazer isso, mas você precisa saber diferenciar quais cidades os italianos fundaram no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina e quais os alemães fizeram, né, quais eles fundaram, beleza? Então fique bem atento. Eu coloquei aqui uma imagenzinha, né, no Rio Grande do Sul, só para você ter aí uma noção, essas cidades aí, todas elas acabaram sendo fundadas, né, com exceção de Porto Alegre, pelos imigrantes italianos, beleza? E daí, próximo, os espanhóis, 1904. A entrada dos espanhóis a partir de 1904 é notável porque ela é tardia quando você compara as demais, né? Só não é mais tardia que a dos japoneses. O que você acaba então tirando como conclusão? Bom, eles vão vir para o sul e para o sudeste, mas eles não vão fundar cidades. Você não vai ter aquela presença ali tão forte, tão concentrada, né, como os demais grupos. Beleza. Os espanhóis, por virem depois, já é um período aí que a produção do café já está ali, né, meio que começando a dar algumas demonstrações de cansaço, mas isso vai ocorrer principalmente na Primeira Guerra Mundial, né? Então você ainda tem um prazinho aí de pelo menos uns 10 anos que o café vai muito bem, mas depois da primeira cambaleada que o café dá na Primeira Guerra Mundial, esses espanhóis eles vão participar de modo muito ativo na transição do café para a indústria em São Paulo, né? O que é notável é que tipo, até o sotaque dos paulistanos ele tem um pouquinho das características dos espanhóis. E eu não estou falando desse atual, não. Se você já ouviu a Dona Irã Barbosa, você vai ver que o sotaque de São Paulo, paulistano, era bem diferente. Beleza. E daí fica, mas por que tipo, em 1904 os espanhóis vão vir para cá? Olha, eu coloquei essa imagem é desse período, isso aí é o Porto de Santos, né? Então eu falo, isso aí não é um porto, isso é uma bagunça. Exato. Então eles vieram para cá exatamente pensando nisso, nessa situação. Ou seja, não tem nada. Dá para a gente construir, dá para a gente investir, dá para ganhar dinheiro muito fácil no Brasil, né? Tanto é que existe a gíria, que era fazer América, ou seja, vir para cá para construir mesmo a América, as bases essenciais do nosso continente. E aí, o último grupo, os japoneses, né, em 1908. Os japoneses, eles acabam dividindo, então, o processo de imigração em alguns fluxos, tá? Vale do Ribeira do Iguape, que é no sul de São Paulo, a região de Registro, a gente tem, então, a produção de chá e banana, pelos produtos, você já sabe, né? Vai ser a região mais pobre do estado de São Paulo. Os outros que foram para o Vale do Paraíba, né? Vale do Paraíba do Sul, é a conexão entre São Paulo e Rio de Janeiro. Esses acertaram bem. Né? Nessa região eles vão produzir risicultura, ou seja, produzir arroz, né? Uma parcela importantíssima de todo o arroz do Brasil é produzido nessa região e pelos descendentes aí dos japoneses que foram para lá, né? Nos arredores de São Paulo a gente vai ter o chamado Cinturão Verde, né? Que é uma alusão ao Green Belt dos Estados Unidos. Por quê? Porque eles vão fazer a mesma coisa que ocorre nos Estados Unidos, é a produção hortifruti granjeira. Não sabe o que isso quer dizer? Pensa assim, ó, a feira, é a feira inteira. Viu o japonês de Kombi ou hortifruti granjeiro, né? Ou seja, tudo que você vai achar lá na feira, verdura, hortaliças, frutas, ovo, tudo, né? Depois, ó, Marília, Bastos e Tupã, na produção de algodão. Eu sei que você vai ficar meio que naquela, putz, mas aí não é café e tal? Então, eles vão participar também da produção do café, mas no primeiro momento, eles vêm para cá exatamente relacionados com essa produção de algodão. Mas, por exemplo, Garça, não tem bastante japonês e tal? Então, tem. Depois eles vão para lá. O primeiro momento, a chegada, é principalmente para essas 3 cidades, beleza? Depois na região do Médio Amazonas, tá? Ó, alto, a nascente, médio, o meio, e baixo, a foz, o fim do rio. Então, no meião da região do rio Amazonas,
a gente vai ter uma grande presença também dos japoneses lá produzindo pimenta e juta. Se você não sabe o que é juta, sabe aquele saco de batata com aquele fiozinho marronzinho, né? Aquilo lá é juta. Então, a juta é uma planta que vai produzir uma fibra que é muito boa para esse tipo de produção, né? Antigamente como é que chama? As esteiras de deitar na praia, de tomar sol, as bolsas de levar as coisas para a praia e tudo mais, é tudo feito de juta, né? Hoje que tem uma produção aí com plástico, né, até para tentar aproveitar, beleza? E daí na região norte do Paraná também para produção de café. Tranquilo? A migração japonesa ela é tão arrumadinha, tão perfeitinha que tem até a imagem. Esse aí é o Kasatomaru, o primeiro navio que chegou aqui com os imigrantes japoneses, né? Então tem registro e tudo mais certinho, tá? Só para fechar, aqui uma dica para quem vai prestar as faculdades aí para o sul, isso aí costuma ser bastante cobrado, né? Então temos aí, ó, com quadradinhos japoneses, né, muito presentes na região norte do Paraná, Londrina, Maringá, né? Depois a bolinha, os eslavos. Os eslavos, se você não souber o que é eslavo, é russo, tá? É russo. Tem várias etnias dentro da Rússia e uma delas são os eslavos, tá bom? Então você bem pode ver, ó, Ivaí, região de Curitiba, né? Ponta Grossa, todas cidades com grande influência dos eslavos. A estrelinha para os italianos, ó, pode ver em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. O triângulo para os alemães, também Santa Catarina, Rio Grande do Sul, com grande presença. Beleza? Então, senhores, bons estudos aí para vocês. May the force be with you. E até mais. Tchau, tchau. Abração.